pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma conversa do alto e hoje vamos dar início a uma nova série, uma série que vai falar sobre personagens bíblicos. O nome dessa série é O que eu aprendo. Então nós vamos pegar alguns personagens bíblicos e refletir um pouco sobre o que eles nos ensinam. A palavra do Senhor diz que tudo que foi escrito para o nosso ensino. Isso significa dizer que nós temos lições para tirar de cada história que está escrita na Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento. Na conversa do alto de hoje, nós vamos falar sobre um personagem muito especial, que é um queridinho meu, resolvi começar por ele, que é Davi. O que você acha que pode aprender com a história de Davi? Eu aprendo muitas coisas. E aí, vamos conversar? Pro céu ou pro inferno? E essa decisão de... E você tá preparado? Você sabe pra onde você vai? Então, para começar, vamos falar de Davi. A primeira coisa que eu quero dizer é que no hebraico, Davi quer dizer o querido de Deus, o amado de Deus. Então, ó, pelo nome você já tá vendo aí que o negócio era estreito ali, Davi com Deus, né? A história de Davi foi contada nos dois livros de Samuel, no Antigo Testamento. 1 Samuel e 2 Samuel. E Davi, ele era filho de Jessé. Certo? Jessé era um homem que não era assim importante, nem nada. Mas, depois vocês vão ler lá, 1 e 2 Samuel. Porque o que eu quero contar hoje não é a história de Davi como uma narração. Mas eu quero pensar algumas coisas que eu acho assim interessantíssimas na história de Davi e que eu procuro sempre ficar refletindo sobre elas, né? Eu me inspiro nisso. Então, não é uma questão da gente contar assim a história de Davi, narrar e tal. Depois você vai ter que ler lá 1 e 2 Samuel, tá certo? Mas Davi, é inevitável dizer, ele era filho de Jessé, tinha muitos irmãos, ele era o mais novo, certo? Dos filhos de Jessé. O que aconteceu? Naquela época, Israel estava passando, era batalha por cima de batalha, e estavam guerreando contra os filisteus. E já fazia 40 dias que tinha um gigante filisteu chamado Golias, que vocês sabem, que estava afrontando Israel. Olha o que Golias estava dizendo para os filhos de Israel, para o exército de Israel há 40 dias. Gente, eu quero parar para falar sobre isso, para que a gente entenda assim que o babado era forte, que o negócio era difícil. Porque você tem um gigante de mais de 2 metros de altura, que ninguém do exército está tendo condições de enfrentar, está tendo coragem de enfrentar. Olha o que ele estava dizendo. Por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Então ele era tão confiante em Golias que ele disse, alguém escolha quem você quiser. Se alguém vencer, nós seremos seus escravos. Eu desafio as tropas de Israel. Mandem-me um homem para lutar comigo sozinho. E aí, ao ouvirem essas palavras, os homens de Israel, a Bíblia diz que eles ficaram atônitos e apavorados. É a Bíblia que diz que eles ficaram atônitos e apavorados. Para vocês verem a situação. Davi nem tinha idade para fazer parte do exército, tinha ido só levar a marmita dos irmãos dele, que eram soldados do exército, né? Quando Davi chegou lá, ouviu o burburinho, ouviu a história que as pessoas estavam falando sobre isso, né? Que Golias estava ameaçando o exército, eles não tinham o que fazer, porque nenhum homem tinha coragem de enfrentar aquele gigante. Estavam atônitos e apavorados. E aí, Davi foi lá querer saber o que estava acontecendo. O irmão dele até repreendeu ele. Sai daqui, o que você está fazendo aqui? Sai, menino velho, sabe, menino de recado. Sai, que aqui é coisa de homem. Mas você pensa que Davi voltou? Não voltou, não. E sabe o que foi que Davi disse? Gente, nós temos que relembrar o que Davi disse, porque foi assim... Foi uma coisa muito linda. Foi uma coisa que a gente tem que repetir para nós mesmos quando estivermos nessa mesma situação. Uma situação de batalha, de luta e de derrota iminente. Porque ali era uma situação de derrota iminente. Aos olhos humanos. Para mim. Mas para Davi, olha o que Davi falou. Davi fala, porque ele foi falar com Saul, foi pedir para Saul para lutar. Ele disse, Saul, meu filho, você não tem condições, tá vendo que não vai dar certo tal. Ele disse, olha, Saul, eu tomo conta das ovelhas do meu pai. Quando aparece um leão, quando aparece um urso, eu vou lá e defendo. Eu já matei leão, eu já matei urso. Eu posso matar esse incircunciso. Veja bem, não é que Davi estava pensando que ele tinha força, que ele já tinha matado um leão e um urso. Mas ele entendeu que se ele tinha matado um leão e um urso, que ele não poderia matar pelos olhos naturais, é porque Deus poderia dar forças para ele.
E aí, quando Davi diz assim, ele está desafiando o exército do Deus vivo, Davi está dizendo, ó, ele não está mexendo com a gente, ele está mexendo com Deus. Isso já é a primeira coisa que eu acho máximo em Davi. Porque Davi discernia o mundo espiritual. Então, a primeira lição que eu tiro é, Davi discernia o mundo espiritual. Ele não olhou para o gigante de mais de 2 metros e para ele, que era franzino, pequenininho, novinho. Não. Ele interligou os acontecimentos do mundo natural com o mundo espiritual. Bom, se eu matei urso, não fui eu, não tenho força para matar urso. Se eu matei leão, não fui eu, não tenho força para matar leão. O mesmo Deus que me fez matar urso e leão, imagina um incircunciso desse que está desafiando o exército do Deus vivo. Então, Davi, apesar da pouca idade, Davi, ele já discernia o mundo espiritual. E uma coisa que eu acho máximo é o diálogo Davi com Golias. Na verdade, o último diálogo da vida de Golias, né? Diga-se de passagem. Olha só a conversinha que Davi teve com Golias antes do enfrentamento. O Golias disse bem assim, ó. Quando Golias soube que de todos os homens do exército de Israel escolheram Davi para lutar com ele ficou altamente ofendido. Ele disse, peraí, por acaso eu sou um cachorro? Por acaso eu sou um cachorro, eu sou um cão para que você venha contra mim um pedaço de pau? Porque Davi não tinha armadura, Davi não tinha espada, Davi não tinha escudo, Davi não tinha nada. Davi, ele foi com o que ele tinha mesmo, que era só uma... Vamos chamar aqui, né, gente, no nosso nordestino de baladeira. Davi tinha uma espécie de baladeira, estilingue, que a Bíblia chama de funda. Mas assim, vamos dizer que para os israelitas lá o que era uma funda era o que é para nós aqui uma baladeira, certo? Então Golias, ele ficou altamente ofendido. Ele disse, peraí, eu não sou um cachorro pra você vir pra lutar comigo com esse pedaço de pau, não. Vem aqui que eu vou dar você. Eu vou dar suas carnes pras aves do céu e pros animais do campo. Ou seja, eu vou lhe estraçalhar. Fosse comigo... Se fosse comigo, eu tinha que estar muito confiante em Deus. Quer dizer, eu não, qualquer pessoa tem que estar muito confiante em Deus para depois de uma afronta direta dessa de Golias, ainda tá lá, não já sair correndo, já não ter desmaiado, caído branca no chão. Mas sabe o que foi que Davi respondeu? Davi respondeu bem assim, você vem contra mim com espada, e com lança e com dardos, mas eu vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos. Então entenda uma coisa, ele não foi com, porque Golias ele foi com arma, com dardo, com lança, com espada, com isso, com aquilo. Davi não foi com nada, Davi foi em nome do Senhor dos Exércitos. E isso, gente, isso faz uma diferença. Isso faz uma diferença brutal. Que lição de fé. Que lição de confiança, que lição de conhecimento de quem é Deus. Então, assim, a vida de Davi foi assim. Toda a vida, ele estava entregando tudo a Deus, ele estava confiando em Deus. Ele tinha sabe assim, ele tinha um chamego com Deus, um negócio com Deus, que ele era agarrado em Deus para todas as horas. Por exemplo, tem um trecho lá em 1 Crônicas 29 que eu amo. A primeira vez que eu li esse texto, eu lembro que eu me arrepiei. Porque Davi, ele era rei. Aí eu já estou bem na frente. Davi já era rei de Israel. Um rei riquíssimo, um rei forte, que ganhava batalhas, assim, um rei que tinha honra e tal. Mas mesmo assim, ele entendia que ele não era nada diante de Deus. Que ele era apenas um servo de Deus. Ele nunca se colocou na posição assim, eu sou o rei, eu cheguei ao topo. Não, ele sabia muito bem que ele não tinha nada, que tudo era de Deus. Quando ele estava construindo a casa do Senhor, junto com as pessoas de Israel, que ele estava lá adorando ao Senhor e louvando a Deus por essa construção, por esses utensílios da casa do Senhor, tem uma hora que ele diz bem assim, ó, olha só, o que eu posso te dar, Senhor, que já não seja teu? Davi, ele queria presentear o Senhor, ornamentar a casa do Senhor, mas ele falou, o que eu posso te dar que já não seja teu? Ele tinha muita consciência de quem era Deus e de quem era ele. Ele sabia que nenhuma das riquezas que ele tivesse como rei, nenhum patrimônio, fazia dele alguém que pudesse dar alguma coisa a Deus, porque tudo já era de Deus. É o que ele falou. Mas quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Tudo vem de ti. E nós apenas te demos o que vem das tuas mãos. Então ele estava lá presenteando, contribuindo com a casa do Senhor. Gente,
Faça um link. Faça um link com hoje em dia. Porque tem muitas pessoas que acham que quando dão uma oferta na casa do Senhor, ou quando dão dízimo, ou quando dão alguma contribuição para alguma obra do Senhor, para algo que seja para o Evangelho, estão fazendo uma grande coisa, porque estão tirando dinheiro do bolso e são pessoas assim muito generosas, são pessoas que estão dando, sabe? Se colocam assim acima. Mas o que é que você pode dar que já não seja de Deus? Olha aqui que coisa linda pra gente levar pra nossa vida. Tudo vem de ti e nós apenas te damos o que vem das tuas mãos. É tipo assim, eu tô devolvendo um pouco do que o Senhor me deu. Mas já é teu. Essa consciência, gente, é algo que muda a nossa vida assim, ó, 180. Porque quando você entende o tamanho de Deus e o seu tamanho, que tudo é dele e nada é seu, e o que você tem foi ele que deu, você não tem problema de contribuir, você não tem problema, você já sabe, você já entendeu. Davi sabia disso muito bem, e eu acho isso lindo, e quero colocar para minha vida essa compreensão. Outra passagem da vida de Davi que eu acho, assim, que me inspira muito. Quando ele morava lá em Ziclague, lembra? Ziclague. Essa palavra é difícil, né, gente? Quando ele morava lá em Ziclague. Acho que é Ziclague. Quando ele morava lá naquela cidade, lá no reino dos filisteus, Ziclague, certo? Acho que é isso. E os amalequitas, na ausência dele, dos homens, os amalequitas invadiram a cidade, incendiaram toda a cidade e raptaram, levaram todas as mulheres e as crianças. Saquearam a cidade, incendiaram tudo, levaram mulheres e crianças. Quando ele chegou, estava lá, confusão armada. Imagine, levaram as esposas de Davi, levaram filhos de Davi e de todos os homens. Levaram todos embora, certo? Quando eles chegaram, não tinha mais nada. O que Davi fez? A Bíblia diz, então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. É um luto, né, gente? É uma perda, é uma catástrofe, é uma tragédia. Então eles choraram até não ter mais forças. Davi ficou profundamente angustiado, diz a Bíblia. Mas, assim, inclusive porque os homens queriam apedrejar ele, achando que ele era culpado, tudo tinha acontecido. Os homens ficaram todos sem mulher, sem filhos, né? Levaram todos os entes queridos. Mas sabe o que Davi fez? Antes de sair correndo atrás, saber se ia achar, saber onde é que estava, saber como ia se vingar, como ia recuperar, se valia... Antes de fazer qualquer coisa, a Bíblia diz que Davi perguntou ao Senhor e disse, eu devo perseguir esse bando de invasores? Eu vou alcançá-los, Senhor? E o Senhor respondeu. Ai, gente, fala com Deus que ele fala com você. Deus responde. A Bíblia diz que Deus não é daqueles deuses mudos, que tem boca, mas não falam, que tem olhos, mas não vê, que tem ouvido, mas não escuta, não. Deus, ele fala. Ele é o Deus vivo. Ele se relaciona. E olha aqui, Deus respondeu a Davi e disse, persiga-os. É certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros.